Sejam bem-vindos aos 5 minutos. Nós vamos falar agora do SUS, como o Sistema Único de Saúde esteve presente na vida de todos os brasileiros nos últimos 35 anos. Esse ano está fazendo 35 anos da criação do SUS e nós vamos acompanhar aqui essa matéria sobre como ele é tão importante para nós e nos ajuda na nossa vida demais. Cara, olha, vejam bem, depois a imprensa quer falar que é isenta, velho. Eu vou ler a matéria aqui para vocês vão ver se isso aqui parece uma matéria ou se parece uma propaganda política. Vamos acompanhar isso aqui agora. Gente, quero agradecer a todo mundo que está se inscrevendo no canal. O canal está começando agora, então cada inscrição é muito importante. Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que nosso conteúdo aqui é de direita, liberal, conservador, libertário. Então vamos lá. SUS, 35 anos. Como o sistema de saúde esteve presente na vida dos brasileiros. Histórias de pacientes revelam atendimentos desde a infância, com consultas e cuidados especializados. Nas últimas 3 décadas, o setor ampliou serviços, fortaleceu unidades e garantiu acesso gratuito. Então vejam bem, se eles aqui está falando, a impressão que eu tenho aqui é que está falando de algum país assim, a Noruega, alguma coisa assim, sabe? Suíça, Suécia. Não me parece estar falando do Brasil. Vejam bem aqui, vamos acompanhar a matéria. Daphne Cora de Mello e o SUS aprenderam a andar quase juntos. Ela nasceu em 1989, um ano antes da regulamentação do sistema, e completará 36 anos no próximo 19 de setembro, mesma data em que a rede pública de saúde celebra 35 anos. A trajetória da estudante de história se entrelaça à do sistema que esteve presente em sua vida desde a infância, em consultas pediátricas, vacinas, atendimentos de urgência, apoio psicológico e, mais tarde, no acesso à terapia hormonal. A tradutora e professora de inglês Letícia Ribeiro, 37 anos, também foi atendida com a família em uma UBS, Unidade Básica de Saúde, no centro de São Paulo, durante toda a infância e adolescência. Os pais a levaram com o irmão ao posto de saúde, onde faziam consultas e exames de rotina, ou eram encaminhadas para unidades especializadas. Luiz Lara Matos, 30 anos, nasceu 5 anos depois da criação do SUS e também cresceu junto com ele. Desde o nascimento em hospital público, recorreu à rede para tratar a depressão e enxaqueca crônica, além de fazer pré-natal da filha, o parto e acompanhamento pediátrico da bebê. Ao longo de mais de 3 décadas em que prestou assistência a Daphne, Letícia, Luíse, o SUS se transformou com a ampliação dos serviços e fortalecimento das unidades de saúde, com 215 milhões de brasileiros com acesso à saúde de forma gratuita. Dados do Ministério da Saúde de 2024 apontam que o sistema faz 2,8 bilhões de atendimentos por ano e 70% da população brasileira depende exclusivamente do serviço. Fabiano Guimarães, presidente da SBMFC, atua no SUS desde que se formou em 1998 e nunca passou pela rede privada. Acompanha pacientes e famílias há décadas por meio da estratégia de saúde da família, que integra a atenção primária. Para ele, o vínculo criado entre equipe e comunidade permite a detecção precoce de doenças e melhores resultados nos tratamentos. Quando você atende a mesma pessoa ao longo de anos, consegue perceber mudanças, prevenir complicações e apoiar a família em diversas etapas da vida. É isso que faz a atenção primária ser tão valiosa. É lógico, é porque ele lembra de todo mundo que ele atende, sabe? Letícia passou boa parte da infância vendo a mãe em tratamento contra o câncer na bexiga, diagnosticado já em estado avançado pela rede particular, quando tinha 29 anos. Como o convênio que tinham na época havia negado cobertura, o acompanhamento foi realizado pelo sistema público na Irmandade de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, durante 5 anos de tratamento até a cura. Entre 1996 e 2001, ela lembra de buscar a medicação da mãe nos laboratórios e de ajudar nos cuidados em casa para manter o protocolo. Foi nesse período que percebeu a importância de ter um sistema público de saúde capaz de oferecer atendimento de qualidade, acolhimento e acompanhamento contínuo. A matéria ainda continua aqui falando mais outras coisas, mas, gente, primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui com vocês. Como que uma imprensa dessa se declara isenta? Colocando uma peça de propaganda dessa a respeito do SUS, não parece de forma nenhuma uma matéria jornalística, parece muito mais uma peça de propaganda.
que está falando tudo como é bom, tudo mais. Daria para a gente imaginar isso facilmente na União Soviética, em algum lugar assim. Agora, não quero falar aqui de uma forma pejorativa. É lógico que você consegue buscar casos pontuais onde existem bons atendimentos. É lógico que existem profissionais qualificados, existem pessoas, existem muitos profissionais que estão ali de uma forma, como é que eu vou dizer, com uma missão de vida. Muitas enfermeiras, médicos, todo tipo de profissional que trabalha, principalmente esses profissionais que eles lidam com uma forma precária de trabalho. Se você vai em qualquer atendimento do SUS, na maioria dos lugares é muito precário. E esses profissionais estão lá. Então, os profissionais eles são quase que heróis de estarem ali trabalhando em condições que muitas vezes são péssimas. Queria ainda falar com vocês aqui uma questão que é o seguinte. No Brasil, hoje, o Brasil que eu acompanho, percebo em todas as situações, o que acontece é o seguinte: qualquer pessoa que tenha condição mínima de conseguir pagar um plano de saúde, ela irá pagar o plano de saúde, porque ela vai buscar um atendimento médico que seja o melhor possível para a família dela. Mas não é a questão de ser o melhor possível, porque quando você fala de saúde, muitas vezes está falando de vida ou morte da pessoa. Se você passa mal, não é que você fala assim, olha, eu quero o melhor atendimento, eu quero ficar num quarto bom ou tudo mais e tal e tal. Não, eu quero o melhor atendimento porque eu estou preocupado aqui se isso pode levar a uma situação muito mais séria que pode prejudicar a minha saúde, pode colocar em risco a minha saúde e eu não sei aonde que vai parar isso. Não é isso mesmo? Agora, o que acontece é o seguinte, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu conheço várias pessoas que trabalham no SUS e, no entanto, pagam plano de saúde. Como é que seria isso? Como é que a gente pode avaliar uma questão dessa? Se o SUS fosse... Olha só, olha uma questão aqui que eu vou colocar para vocês. Essas pessoas que trabalham no SUS, obviamente, que elas conhecem a máquina, elas estão lá dentro. Digamos assim que elas teriam até condição de buscar possivelmente até um melhor atendimento para elas, porque elas conhecem toda a mecânica da coisa, como que funciona, tudo mais e tal. No entanto, elas pagam plano de saúde. Eu adoraria que o SUS fosse uma coisa ótima que atendesse todo mundo. Eu até, se isso fosse realidade, eu até faria uma opinião aqui, porque eu tenho uma posição libertária, ou seja, eu tenho uma posição que eu sou contra o Estado, eu acredito que imposto é roubo, eu acredito que a gente nunca deve pagar imposto de uma forma forçada, que é a definição de imposto. Eu acredito que as pessoas têm que fazer as coisas de forma voluntária. Porém, se o SUS realmente fosse isso aqui que está descrito aqui na matéria, eu daria o braço a torcer e falaria assim, gente, olha, a gente realmente, imposto é roubo, tudo mais e tal, ok, porém, aqui no Brasil a gente está vivendo uma experiência onde que o atendimento de saúde realmente é uma coisa que fornece um atendimento com a qualidade mínima, então, dos males o menor. Eu falaria alguma coisa assim. Eu gostaria que fosse assim, eu até gostaria que fosse assim, porque aí você teria pelo menos um ponto onde você teria um contraponto válido. Você teria um contraponto, poderia falar assim, não, olha, realmente existe um atendimento de saúde que é bom, que é válido, tudo mais e tal, né? Que no Brasil a gente paga muito imposto, mas porém, pelo menos, quando você precisa correr para o médico numa necessidade, você pode correr que você vai ser minimamente atendido de uma forma respeitosa, razoável, e você não vai passar um aperto numa situação dessa. Gostaria mesmo que fosse assim, porém, infelizmente, não é assim. E o que eu percebo dentro da realidade do Brasil é qualquer pessoa que tenha condição mínima de pagar um plano de saúde, ela paga um plano de saúde. E quando ela vai para o SUS, se ela for obrigada a ir para o SUS, ela vai pensar assim, nossa, eu vou ter que ir lá no SUS, o que será que vai acontecer? Terei que ir para o SUS, como que será que vai ser o atendimento? Será que eu vou ficar lá horas e vou ser enrolada e vou ser mandada para casa com um paliativo?
Ou será que realmente eu seria atendida? Infelizmente é assim. Não gostaria que fosse assim, porém, infelizmente é assim. Então, não tem como uma imprensa que coloca uma matéria dessa alegar de forma nenhuma isenção. Tá bom, meus amigos? Então, por esse vídeo era isso. Muito obrigado a todos que estão acompanhando e até o próximo.